Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai explorar uma das organizações mais temidas, misteriosas e influentes do século XX, a KGB, que não era só uma agência de espionagem, mas sim um verdadeiro braço do Estado soviético, um instrumento de poder, de medo e de manipulação que atuava tanto dentro quanto fora das fronteiras da União Soviética, e que até hoje deixa um rastro de histórias obscuras, lendas e teorias conspiratórias. E para você ter noção da importância disso, não dá para entender a Guerra Fria sem entender a KGB, porque ela foi parte essencial do jogo de espionagem entre os blocos, mas também do controle interno da população soviética. Então prepara que hoje a gente vai mergulhar fundo nesse universo de agentes duplos, operações secretas e paranoia política. Primeiro de tudo, o nome KGB significa Comitê de Segurança do Estado, e ela foi criada oficialmente em 1954, no auge do clima de tensão entre Estados Unidos e União Soviética, logo após a morte de Stalin, quando os soviéticos perceberam que precisavam centralizar as funções de inteligência e segurança que antes estavam espalhadas em diferentes órgãos. A KGB então surge como a sucessora de uma longa tradição de polícias secretas que já vinham desde a Revolução Russa, passando pela Tcheca, depois NKVD, até finalmente chegar nessa versão que ficou mundialmente famosa. E a missão dela era simples no papel, mas monstruosa na prática: defender o regime comunista de qualquer ameaça, fosse externa, vinda dos Estados Unidos, da OTAN ou de inimigos estrangeiros, ou fosse interna, de opositores, dissidentes, intelectuais, religiosos ou qualquer cidadão que ousasse questionar o sistema. Na prática, isso fazia da KGB uma organização onipresente. Ela estava em todo lugar, tinha olhos e ouvidos em cada canto, nas embaixadas, nos jornais, nas universidades e até dentro das casas. E é aí que nasce a fama de que ninguém escapava da vigilância soviética. Se você falasse mal do governo, podia ser interrogado, preso ou simplesmente desaparecer. E isso não era exagero. Milhares de pessoas passaram por isso, enquanto lá fora, no campo internacional, a KGB travava um verdadeiro xadrez com a CIA. Os agentes soviéticos se infiltravam em governos estrangeiros, roubavam segredos militares, tecnológicos e até científicos, chegando a ter papel decisivo, por exemplo, no avanço soviético em áreas como armas nucleares e corrida espacial. Porque sim, muita coisa que a União Soviética conseguiu nesse período veio de espionagem industrial e científica, com espiões roubando informações nos bastidores. Um detalhe impressionante é que a KGB tinha uma estrutura absurda. Eram várias diretorias, cada uma com funções específicas. Tinha a primeira diretoria principal, responsável por operações internacionais, ou seja, os espiões no exterior. Tinha a segunda diretoria principal, que cuidava de contra-espionagem dentro da própria URSS. Tinha setores de vigilância, comunicações, guarda de fronteiras e até uma divisão inteira dedicada a operações especiais, incluindo sabotagem, assassinatos políticos e desinformação. E olha que a desinformação era uma arma poderosa, porque eles espalhavam notícias falsas e manipulavam narrativas em outros países para favorecer a União Soviética. A gente fala tanto hoje em fake news, mas isso já era um recurso da KGB nos anos 60 e 70. Outro ponto que chama a atenção são os mistérios que envolvem a organização. Muitos arquivos ainda permanecem secretos, e o que vazou ao longo das décadas alimenta histórias de arrepiar, como operações para eliminar inimigos políticos fora da União Soviética, supostos experimentos com controle psicológico, uso de venenos quase indetectáveis e planos de assassinato contra líderes estrangeiros. E claro, o caso clássico de agentes duplos, que trabalhavam infiltrados em países do Ocidente, passavam anos disfarçados, vivendo vidas duplas, e quando eram descobertos viravam manchete mundial. E você deve estar se perguntando, mas qual era o tamanho desse monstro chamado KGB? Pois bem,
Calcula-se que ela tinha centenas de milhares de funcionários oficiais e milhões de informantes não oficiais. Gente que colaborava entregando informações sobre vizinhos, colegas de trabalho ou até familiares. E isso cria uma atmosfera de medo constante, porque qualquer palavra errada podia virar denúncia. E você nunca sabia se podia confiar em quem estava ao seu lado. E se a gente olhar para figuras que passaram pela KGB, uma das mais conhecidas é ninguém menos que Vladimir Putin, que começou sua carreira como oficial da KGB na Alemanha Oriental, antes de ascender ao poder na Rússia. O que mostra como essa organização ainda ecoa no cenário atual. E quando chegou 1991, com a dissolução da União Soviética, a KGB oficialmente deixou de existir. Mas calma, isso não significa que ela sumiu de verdade. O que aconteceu foi uma reorganização. Suas funções foram divididas em novas agências, como o FSB, que cuida da segurança interna, e o SVR, focado em operações externas. Então a alma da KGB, digamos assim, ainda vive até hoje sob outros nomes. E a imagem que ela deixou é tão forte que até no cinema, nos livros e na cultura pop, o nome KGB é sinônimo de espiões frios, implacáveis e letais. Mas não dá para esquecer o lado mais pesado disso, porque além da espionagem internacional, a KGB foi também uma ferramenta de repressão política, responsável por prender, torturar e silenciar milhares de cidadãos soviéticos. E é justamente essa mistura de poder, segredo e brutalidade que fez dela um dos símbolos mais icônicos da Guerra Fria. E até hoje a gente se pergunta quantos segredos a KGB ainda guarda, quantas operações nunca foram reveladas, quantos mistérios continuam enterrados nos arquivos de Moscou. E é essa aura de mistério que transforma a KGB numa lenda viva da história contemporânea. Então fica a reflexão. Será que a gente sabe mesmo tudo o que rolou nos bastidores dessa organização? Ou só arranhamos a superfície? E com essa pergunta, eu encerro o vídeo de hoje. Se você curtiu essa viagem pelo mundo secreto da espionagem soviética, deixa o like, comenta aí qual história da KGB você acha mais sinistra e se inscreve para não perder os próximos conteúdos, porque ainda tem muita história obscura pra gente explorar juntos.